Este é o programa Eclésia, estamos ao vivo no programa de retorno do Padre Guido, já terminou as férias dele, já passou um tempo com a família lá na Itália, está de volta aqui conosco no programa, falando do tema de hoje, a celebração da Santa Missa. A gente vai fazer uma catequese, entrar nos pormenores, nos detalhes da Santa Missa. Faremos esse programa em duas partes. Hoje é a primeira parte, na semana que vem a celebração da Santa Missa, parte 2. Já começamos o primeiro bloco com algumas questões interessantes que a gente vai continuar aqui na sequência, lembrando que se você ligar para cá, mandar e-mail ou também mensagem via WhatsApp, seja para participar do programa, interagindo conosco no tema, seja apenas dizendo que quer participar do sorteio, mandando qualquer outra mensagem que você quiser de conteúdo aqui para a gente, seja elogiando ou criticando, a gente está aqui para receber todo mundo, tá bom? Todo mundo vai concorrer a um livro no final do programa. Todo mundo que escrever para a gente vai concorrer a esse livro, Memórias da Beata Elizabeth da Trindade, escrito pelo Frei Patrício Ciadini, que é carmelita, tá bom? Quero agradecer já aqui o recadinho da Deise Maria Peroni, não está aqui dizendo que cidade que ela é, obrigado Deise pelo seu recadinho. Luísa de Rego Monteiro, da cidade de Penedo, no Rio de Janeiro. O João Marcos Fernandes Neves, João Marcos de Igaporã, Bahia, sempre manda aqui pra gente. Boa noite, estou muitíssimo feliz com a volta do Padre Guido, gosto muito dele. Parabéns ao programa Eclésia e toda a equipe da Rede Século XXI, que traz às nossas casas muita alegria às terças-feiras. Obrigado, viu, João Marcos? Olha aí, Padre Guido, dando as boas-vindas para o senhor. William Maria de Almeida, é de Barra Bonita, no interior de São Paulo. Adora o programa Eclésia, está dizendo que é muito edificante, temas ótimos, ricos, continue assim. Muito obrigado. Ele citou algumas citações, ele pôs aqui algumas citações de Santa Teresa, inclusive sobre o tema de hoje, sobre a Santa Missa. Margarida Josina Vieira, da cidade de Armazém, Santa Catarina, está dando aqui as boas-vindas ao Padre Guido. Pelo jeito, acho que ela conhece o senhor já há muito tempo, lá da época que o senhor trabalhou em Criciúma. Obrigado, viu, Margarida? Margarida de Armazém, Santa Catarina. Um abraço, né, dona Margarida? A Maria Ivanir de Lima, olha, Maria, não vai dar tempo da gente entrar em todos aqueles assuntos lá. A gente mostrou agora há pouco aqui a foto da Basílica Santa Maria Maior, lá em Roma, falando aqui das nossas viagens, que estamos preparando ainda, a gente acabou de voltar de viagem, estamos preparando essas matérias que serão exibidas nos próximos programas, né? E ela está dizendo que já queria tirar algumas dúvidas sobre a história de Santa Maria Maior. A senhora vai ter que esperar um pouquinho. A gente vai responder a sua pergunta, viu, Maria Ivanir? Ela é de Barbalha, no Ceará, mas aguarda um pouquinho, é assunto para os próximos programas, tá bom? E a gente já tem duas perguntas aqui dos nossos telespectadores que eu já faço na sequência também. Sim. Padre Guido, só para a gente encerrar aquele assunto que a gente estava falando no primeiro bloco da questão da tradição oral, que ainda a Bíblia não estava sendo escrita, estava o início das cartas de Paulo a partir do ano 30. Sim. Mas o senhor lembra que o senhor separou aí uma citação de São Justino Mártir, que é lá dos primeiros séculos. O senhor está com ela aí, Padre Guido? Porque sim, lá é um testemunho lá dos primeiros séculos, se não me engano ele viveu no século II, já para dizer que a coisa de como a gente conhece da Santa Missa, a estrutura estava presente desde o início, né, Padre Guido? Sim, exato. São Justino Mártir se tornou famoso porque ele fez questão de relatar como aconteciam as coisas, especialmente quando se tratava das primeiras celebrações eucarísticas. Não havia, repito, uma estrutura litúrgica bem diferenciada, parte por parte, como nos dias de hoje. Porém, havia já um esquema inicial de apresentação de atos penitenciais, que vamos explicar daqui a pouco, ouvindo a palavra de Deus. Depois havia também um ensinamento desta palavra de Deus e a consagração e a fração do pão e a comunhão. E tudo registrado, aliás, veja só, cito somente uma frase que você me disse agora. Tá. Ele disse o seguinte, São Justino: a ninguém é permitido participar da Eucaristia a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou. Está aí. Quem participa da Santa Missa está prestando uma homenagem a Deus extraordinária e não pode absolutamente usar, desculpe a expressão, a máscara da falsidade ideológica.
Isto é, nós nos apresentamos diante de Deus, meus irmãos, assim como nós somos. Por isso que a liturgia que depois se criou realiza determinados pontos fundamentais, porque somente quando isso é completado, é que os frutos também da Santa Missa são alcançados. Tá certo, Padre Guido. Quer dizer, se a gente pesquisar na patrística, São Justino é um dos primeiros autores da patrística, né, que é essa ciência, né, os escritos dos primeiros séculos, especialmente até o século VII, para a maioria do consenso dos historiadores, a gente vai ver que desde sempre a missa foi celebrada e desde sempre se dava o valor que é devido a ela, pois ali estava diante do verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né, Padre Guido? Exato, e vou dizer um pormenor, Eric. Quando fiz o doutorado em teologia bíblica, um dos meus professores foi o atual Papa Emérito Bento XVI. Você estava ruim de professor, né? Se eu for aluno do Bento XVI, não dá para reclamar de professor. E né? olha, Bento XVI ama, usa o verbo no tempo presente, ama de uma maneira extraordinária os escritos de São Justino. Porque foi daí que se realizou toda uma estrutura litúrgica que até hoje tem, digamos assim, os seus princípios básicos plenamente observados. Fica aí a nossa dica. Não é difícil achar livros, até hoje, nas editoras católicas você vai achar livro de São Justino Mártir, também conhecido como São Justino de Roma. Sim. Né? São Justino de Roma ou São Justino Mártir é a mesma pessoa, né, Padre Guido? É a festa dele, inclusive, conforme o calendário litúrgico, é o dia 1º de junho. Padre Guido, vamos falar para a gente então do rito propriamente dito. Início da missa, os ritos de acolhida e, na sequência, o ato penitencial. Sempre tem que ter o ato penitencial, né? Sempre. E olha, está inclusive documentado desde os primeiros tempos da igreja, não somente nas celebrações eucarísticas, mas também quando o povo se reunia para fazer uma adoração ou outros exercícios religiosos via sacra, digamos assim, ou meditações especiais. Por que a presença do ato penitencial? Não é difícil dar uma resposta. Quando nós vamos à Santa Missa, prezados amigos, queremos alcançar determinados objetivos. Precisamos de uma graça, sabemos que temos um doente em casa, há uma necessidade especial para a nossa família, para as nossas crianças, etc. Ok. Agora, a primeira condição para poder ter e conseguir uma resposta da parte de Deus é que nós estejamos em condições de que isso aconteça. Isto é, primeira condição é estar bem com Deus. Deveria estar aqui neste momento não o Padre Guido, mas um grande santo, Santo Agostinho, certo, que chegou até a escrever um livro com um título meio estranho, O Silêncio de Deus. Ele chega a responder a uma pergunta que tantas pessoas fazem. Por que, diante da expressão de Jesus, tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. E Jesus disse isso muitas vezes, está gravado no Evangelho. Sim. Pelo outro lado, as pessoas dizem, eu também, mas como estou fazendo uma novena, estou fazendo o que Jesus pediu, mas parece, desculpa a expressão, parece que Deus seja surdo. Deus não quer atender ao meu pedido. Trata-se do famoso silêncio de Deus. Por que Deus não atende ao meu pedido? Santo Agostinho responde com uma expressão em língua latina que se tornou como um provérbio, inclusive 3 palavras bem parecidas. Mali, mala, malo. Mali significa quando nós não estamos bem com Ele porque estamos com um pecado grave. Aí entra de novo Jesus, que diz no seu ensinamento, se você estiver perto do altar para fazer uma oferenda, mas se lembra que há um problema com o seu irmão, deixa a oferenda aí. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e a tua oferenda será aceita para Deus. Certo. Por isso, se eu estou com um pecado grave, é necessário o arrependimento e uma boa e santa confissão.
E isto, Eric, olha como cai bem o tema de hoje. Sim. Estamos no ano de um jubileu extraordinário da misericórdia, né? Aliás, nós tivemos a alegria de passar pela Porta Santa também. É verdade, né? tivemos a alegria e a honra de passar pela Porta Santa, lá no Vaticano No mesmo, Vaticano, a Porta né? Santa original. Há poucos dias. E uma das condições para ganhar a indulgência é exatamente a confissão sacramental. Portanto, evitar de sermos, em língua latina, mali, pessoas más, porque não estamos bem com Deus. Santo Agostinho continua ainda, Deus não atende aos teus pedidos, mesmo na Santa Missa, se você estiver pedindo, em língua latina, malá, isto é, coisas ruins. Deus sabe o que é melhor para a gente. Exato. Certo. Às vezes nós não podemos, olha, a notícia de ontem, de anteontem, a Mega Sena acumulou a 60, 80 milhões, etc. Olha as filas nestes dias, em todas as lotéricas por aí. Não se pode fazer um pedido a Deus de acertar os números. Não são coisas boas diante de Deus, certo? Mesmo que podem solucionar determinados problemas. Aliás, lamento dizer isso, mas como sacerdote é meu dever, meus irmãos, cuidado com estas coisas, porque um dia eu estava escrevendo, Padre Guido, as intenções de uma missa, quando uma mulher me disse, padre, eu ofereço esta Santa Missa por uma grande graça alcançada. E eu perguntei para a senhora, por curiosidade, qual é a grande graça alcançada, motivo pelo qual a senhora está encomendando esta missa? E esta mulher me respondeu, padre, minha filha conseguiu fazer bem o aborto. Vejam só, meus irmãos, Deus não pode atender a um pedido deste. Você mata um bebê e agradece a Deus. Por isso, Deus atende quando nós pedimos coisas boas. E a terceira motivação, hoje é uma aula tipicamente catequética, né? E Santo Agostinho afirma que Deus não atende ao pedido quando nós pedimos, em língua latina, malo, isto é, pedimos mal. Não sabemos pedir. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer, seja feita a vossa vontade. E às vezes nós pedimos que seja feita a nossa vontade pessoal. Deus sabe o que está certo para cada um de nós no momento e na hora certa. Essa catequese é belíssima. O senhor já trouxe para a gente outras oportunidades aqui. Sim. Essa catequese de Santo Agostinho, que tem tudo a ver com o ato penitencial, onde começou aqui nossa conversa. Só repetindo, mali quer dizer... Maus, estamos uma situação de pecado. Em situação de pecado. Precisamos reconciliar-nos com Ele primeiro. Mala... Mala, coisas ruins, quando nós pedimos coisas ruins. Deus sabe o que é melhor para a gente. Exato, e por lado não vai atender se é uma coisa ruim, né? E malo? Malo quando nós pedimos mal. Falta humildade na aceitação de tudo que Deus manda, Ele sabe que é para o nosso bem. Padre Guido, o ato penitencial está presente na celebração da Santa Missa e em outros atos litúrgicos, como o senhor já disse. Agora, aproveitando aqui na sequência a pergunta do nosso telespectador, o Francisco Wagner Silva Lima, lá da cidade de Barbalha, no Ceará. Barbalha é impressionante como Barbalha assiste o programa Eclésia, hein? A gente tem muitos recadinhos de lá. O Francisco está dando aqui boas-vindas ao senhor e tudo mais. Ele faz a pergunta bem direta assim, olha, na celebração da missa, na hora do ato penitencial, qual é a posição que o fiel deve ficar? É hora de ficar de joelho pedindo perdão ou deve-se ficar de pé? É a pergunta do Francisco Silva Lima. Certo. Olá, Francisco. Não há, liturgicamente falando, digamos assim, uma ordem específica da postura naquele momento. Devemos estar bem compenetrados, em silêncio, meditando, não ter pressa de fazer até um rápido exame de consciência. A postura melhor, é claro, seria aquela de ficar ajoelhados, mas podemos também permanecer de pé. Falando nisso, o Eric está lembrado que aconteceu dias atrás, né? Exatamente no santuário de Częstochowa, na Polônia, na hora central da Santa Missa, quem ficou de pé fomos somente nós. Todo mundo se ajoelhou até no chão, mesmo sem bancos. Olha a fé do povo da Polônia, né? A gente estava ali gravando, fazendo fotos, Exato. e a gente percebeu mesmo
a profundidade, né, o respeito daquelas pessoas lá na Polônia, no Santuário de Częstochowa. Mas, nesse momento, é para ajoelhar. Exato. Agora, o ato penitencial, o importante é que cada um de nós pense na sua vida passada como um rápido filme e apresente a Deus o pedido de perdão por tudo que aconteceu de errado. O ideal seria ficar ajoelhado, mas poder também ficar de pé ou até sentado. Se os sacerdotes, às vezes, querem aproveitar para fazer uma liturgia penitencial um pouquinho mais profunda. O Padre Guido, na sequência, depois do ato penitencial, o hino de louvor. Mas esse hino de louvor não está presente em todo o ano litúrgico, né? Sim. O hino de louvor está geralmente presente aos domingos, tirando, porém, somente o período de Advento e o período da Quaresma. É um hino altamente trinitário, é uma aclamação de louvor a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Geralmente é cantado e também rezado, aclamado pelo povo, por todos os presentes, né? E durante a semana a liturgia não mantém este hino de louvor, a não ser que se celebre durante a semana a festa própria e típica de um santo ou padroeiro de uma cidade ou é uma missa festiva. Mas aos domingos, sim, ed è un hino muito bello, muito, digamos assim, bem executado pelo povo de grande louvor, certo? Este hino deve ser celebrado e cantado com alegria. Por quê? Porque nós estamos certos dentro de nós de ter alcançado o perdão de Deus logo após do nosso ato penitencial e saboreamos o valor da misericórdia divina que supera sempre a fraqueza humana. O Padre Guido, é um momento também, já claramente em alguns momentos da missa, como é o caso do ato do hino de glória, de uma exaltação trinitária. Sim, exato. Nós louvamos a Deus Pai como Criador, Deus Filho como Salvador, Deus Espírito Santo como santificador da Igreja. É a expressão do grande mistério da Santíssima Trindade que prestigia e honra a nossa fé. Não esqueçamos, Eric, né? Quando nós éramos crianças, aprendemos as primeiras noções da catequese, havia a primeira pergunta, né? Quais são os principais mistérios da nossa fé? É o famoso catecismo de São Pio X. Sim. E a resposta são dois. Primeiro, unidade e trindade de Deus, né? Segundo grande mistério, a encarnação, paixão, morte e gloriosa ressurreição de Jesus. Algum telespectador aqui mandou sobre as palmas, eu acabei me perdendo aqui em muitas mensagens. Sim. A gente já entrou nessa questão aqui sobre as palmas na Santa Missa, especialmente nesse momento do Glória. Principalmente eu me lembro que no programa de final de ano isso foi bem debatido. Foi. Para ficar bem claro, não há uma indicação nos livros litúrgicos oficiais que se deva bater palma. Isso não há, isso é verdade. Só que também a gente não deve tratar tão ferro e fogo assim. É claro que, do ponto de vista lógico, estamos diante do sacrifício. E se é o sacrifício de Jesus, ninguém estaria batendo palma, por exemplo, aos pés da cruz. Isso não é a hora disso, é verdade. Mas também não devemos levar ferro e fogo, porque se não há indicação de que se deva bater palma, também não está escrito lá, é proibido bater palma. Padre Guido, em linhas gerais, na prática é o bom senso, né, Padre Guido? O bom senso deve sempre prevalecer nessas oportunidades. É verdade que o hino é de louvor. E quando se faz um hino de louvor, é claro, pode ser uma coisa espontânea, o fato de bater palmas, etc. Ou até com uma musiquinha que ajuda a ter um pouquinho mais, um ritmo determinado, etc. A Igreja permite, não faz nenhuma restrição, mas sempre dentro de um verdadeiro equilíbrio. Por isso, é claro que a liturgia não coloca por escrito se tem que bater palmas ou fazer determinados gestos, conforme os costumes dos vários lugares, mas, repito, sempre sob a direção e aprovação do sacerdote, que não deve deixar a iniciativa só nas mãos dos fiéis. Muito bem, a gente continua daqui a pouco a sequência aqui, porque a gente está tentando uma ordem cronológica na missa. Certo. Dividiremos o programa em duas partes, porque o tema é muito rico. Mas só aqui para, rapidinho, Padre Guido, algumas perguntas rápidas aqui dos nossos amigos telespectadores. Sim. Marlene Gonçalves Cupertino da Silva, de Caratinga, Minas Gerais, quer saber o significado que o padre
dá aquele beijo no altar, no início e no final da missa. O que significa o beijo que o padre dá no altar? O beijo é um gesto de afeto, é um gesto de respeito, é um gesto, sobretudo, de um contato com algo de sagrado. O altar, Marilene, o nome dela? Isso, Marlene. Marlene, isso. né? O altar, inclusive, de todas as igrejas, contém as relíquias dos mártires, que dão o valor do sagrado, porque em cima daquela pedra acontece o grande mistério da nossa fé. É a presença real, misteriosa, mas real, no pão e no vinho consagrado do corpo e do sangue de Jesus. Por isso, o sacerdote, no começo e no término da Santa Missa, costuma beijar o altar. Aliás, quando se trata até de uma concelebração, todos os padres, chegando ao altar, beijam. É quando quem assiste à missa, por exemplo, aos domingos, celebrada pelo Papa, pode notar que isso acontece com todos os padres. Muito bem, quero agradecer aqui a Ladiba Angiolo Cambalonga, de Criciúma, Santa Catarina, que mandou aqui pra gente. Lembrando que todas essas pessoas que estão escrevendo pra gente vão concorrer no final do programa ao sorteio do livro sobre da Beata Elizabeth Trindade. Todo mundo vai concorrer a esse livro, seja por e-mail, telefonema ou WhatsApp. Temos aqui também Maria Luísa de Miranda, de Brusque, Santa Catarina, mandou aqui pra gente. Rafael Elias Ferreira, da cidade de Santa Juliana, Minas Gerais. A maioria das pessoas estão dando boas-vindas aqui pelo teu retorno, Padre Guido. Obrigado. Parabenizando também o programa. Josiel Assis, ele é de Guiricema, Minas Gerais, também está mandando aqui o seu recadinho. Altair Doronca, de Curitiba, Paraná. Luciana Freitas de Andrade, de Mossoró, Rondônia. Obrigado, Luciana, pelo seu recadinho. Maria Helenice Santos, também de Barbalha, Ceará. Quem está mandando aqui também? Hernani de Irati, no Paraná. Tem uma perguntinha rapidinho para o senhor responder depois do intervalo, que a gente já está indo para o intervalo agora. O senhor falou dos evangelistas. Quais foram os evangelistas que conviveram com Jesus? Sim. E quais não foram? Maria Terezinha pergunta, o senhor responde já já. Quero lembrar também que na volta do bloco, daqui a pouquinho no próximo bloco, eu vou comentar algumas cartinhas que nós recebemos, tá bom? Então, já já eu comento algumas cartinhas, depois a gente vai para o intervalo e a gente volta já já, continuando com o programa Eclésia. Não sai daí.